Apesar da gente saber que o diálogo nunca está concluído, né, que muitas vezes ele é pautado pelo ruído também, o fato de poder entrar e sair na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em qualquer lugar, e de poder entrar e sair nessa unidade também em qualquer lugar, tendo passado por uma gestão e tendo de alguma forma dialogado com os diferentes setores, mesmo em situações de crise, facilita a gente ser gestor hoje. Eu acho que essa é uma experiência que talvez só eu possa dizer dessa unidade, porque é a primeira vez que alguém é reeleito para essa situação. Outros talvez pudessem até ter mais competência e merecessem ser reeleitos que eu, mas acabou sobrando para a gente também, né? Foi um desafio que a gente quis encarar. Mas o que eu acho interessante é que agora a gente encara, alguns disseram que era loucura, mas eu encaro que é um desafio, mas é poder encarar isso com um amadurecimento profissional e saber que os riscos estão todos aí, mas que a gente também tem potenciais para superar vários deles. E que agora, mais do que nunca, a gente precisa abrir o diálogo com todos os segmentos da comunidade. E que, de alguma forma, a gente sabe que os segmentos da comunidade são muito ansiosos pelo diálogo. Então, assim, o único que não pode ser ansioso pelo diálogo é quem tem maior interesse que ele se estabeleça. Sou eu. E, no caso, a professora Beatriz. Essa gestão, ela é a única que não pode ser ansiosa pelo diálogo, porque ela tem muito interesse que ele se estabeleça. Portanto, ela tem que ter ela precisa ter muito cuidado com o diálogo, para que ele possa realmente se estabelecer. Porque um dos grandes problemas que a gente tem nessa miríade de sujeitos que compõem o CAP são os ruídos de comunicação. Esses ruídos de comunicação, eles têm que ser superados. E, na verdade, é engraçado quando a gente vê isto e olha a história do CAP. E esse é um diferencial que talvez eu, embora eu não tenha vivido todas as histórias do CAP, mas é interessante como a gente sempre teve uma preocupação em escutar muito as coxas dos retalhos que vieram até a gente. E aí, quando eu pego esse livro, eu começo a remontar esse livro aqui, onde tem os regimentos, o primeiro regimento do CAP, assinado pelo Fernando Rodrigues da Silveira, a gente começa a remontar um pouco das falas que a gente escuta dos docentes mais antigos. Então, o que a gente está querendo fazer, né? É resgatar um pouco, vocês querendo resgatar essa voz, e a gente agora querendo também trabalhar um pouco nessa coisa do resgate da voz. Por isso a instituição de uma coordenação de memória institucional, que está sendo exercida pela professora Sônia Vanderlei, que é uma professora que tem muito mais tempo de casa que eu, né? Que a princípio conhece mais a história da unidade que eu. Mas é tão interessante poder dialogar com essas pessoas que a princípio conhecem tanto a história da unidade e perceber que ainda tem algumas lacunas que às vezes é você que apresenta para elas. E aí sem nenhuma presunção, né? Você chega e fala assim, mas eu soube disso por fulano. E aí a pessoa fala, eu nunca soube disso. Então essas lacunas é que a gente está tentando de alguma forma refazer, até para de alguma forma constituir a história da unidade, que sempre vai ser incompleta também. Mas é interessante você perceber que alguns gestores aqui que eram ditos assim, e eram entendidos e talvez tenham sido, e possivelmente tenham sido absolutamente democráticos, quando você pega um livro desse, você vê que a gestão era feita por portarias. Tudo no CAP, durante um determinado grande período, foi feito por portaria de direção. E hoje a gente fica pensando assim, mas portaria é algo muito semelhante à medida provisória. Então é interessante você perceber como é que a unidade ela foi se constituindo como tal. E hoje o diretor ele não tem esse poder de portaria. Pelo menos para as questões que são postas aqui. Não existe mais esse poder. Porque na verdade esse poder foi diluído. E eu quero dizer que eu nem queria esse poder todo, porque tanto poder assim na mão de uma pessoa é muito perigoso. Né? Mas é interessantíssimo perceber que hoje você tem um conselho departamental que muitas vezes ajuda e muitas vezes emperra a discussão, mas que existe o conselho departamental como instância democrática. E que outras instâncias democráticas também participam de processos de discussão e vêm a você, como a Associação de Pais. Né? A partir do momento em que ela não se deixa ser cartorial e passa a ser uma instância de diálogo, de questionamento, mas também de proposição, ela entra no jogo democrático. E aí é fundamental, para mim foi fundamental sair da gestão de 2008 e ter feito, pelo menos, talvez na estatística, em saldo, mais amigos
do que pessoas que tenham visto aquela gestão como uma gestão com sinal de negativo. E aí, é lógico que é uma fala um pouco personalista essa, né? Mas assim, voltar depois e perceber que no semblante daquelas pessoas, que no olhar daquelas pessoas, era interessante a sua volta, e era interessante a volta de uma determinada concepção de gestão, também não tem preço. Portanto, quando a gente reassume a unidade agora, a gente reassume não para fazer passado e nem para recopiar o passado, até porque tem muitos equívocos que também são cometidos, mas porque entende que os processos de gestão são fundamentais, são estruturadores, são processos que caminham junto a todos os outros processos acadêmicos, a todos os outros processos pedagógicos. Não existe processo pedagógico dentro dessa instituição sem um bom processo de gestão que o ancore. Não existe um processo administrativo sem um bom processo de gestão que o ancore. Não existe a relação família, comunidade, escola sem um bom processo de gestão que o ancore. Então, esse processo de gestão ele tem essa responsabilidade. Se ele vai cumprir ao final, aí só mais lá frente a gente vai saber. Mas a busca é exatamente essa. É poder dialogar. É não ver com estranhamento os questionamentos. Por mais que a gente tenha estranhamentos. Então, a gente precisa tirar. E acho que essa foi uma marca daquela gestão minha de Maria Célia. Por quê? E de outros companheiros que estavam por trás daquele processo e que hoje estão com a gente também. De poder estar fazendo um diálogo mesmo quando as falas eram muito duras. Poder dizer que tudo tinha seu tempo de resolver, que tudo tinha seus encaminhamentos a fazer e que mais que os encaminhamentos estavam sendo feitos. Então acho que isso foi um diferencial também daquela gestão e que talvez tenha me credenciado a voltar para essa de hoje. Além disso, acho que a gente tem os desafios, né? Nós temos 55 anos para comemorar esse ano. E comemorar 55 anos é revisar, é rememorar situações de pessoas que estão entre nós, absolutamente entre nós. Então, há duas semanas, sei lá, nós tivemos aí um encontro com o pessoal do clube, né? Do clube de leitura. E é interessante você perceber a importância da vinda da pessoa que batiza o clube, né? A pessoa cujo nome, né, foi dado como nome em homenagem a Paulo Saldanha, e ela reencontrar aqueles estudantes. É importantíssimo você perceber como uma associação de ex-alunos, que foi outra coisa que a gente fez também, é interessante isso, né? A associação de ex-alunos ela tinha sido criada algumas décadas atrás, com um documento formal, o documento formal é muito importante, mas ele por si só não vale nada, do ponto de vista da prática social. Então, assim, foi criada uma associação de ex-alunos que nunca saiu do papel. E aí a gente, em 2005, exatamente em 2004, quando entramos, a gente disse assim, o que é este colégio? Eu sou ex-aluno do Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II tem uma história. Ele conta a sua história. O CAP não tinha bem essa história para contar. Ele tinha história para contar, mas não tinha como contar. E é interessante essas interdições da história. E aí a gente resolveu que tinha que chamar os ex-alunos. E quando o Cláudio Saraiva veio aqui, a gente sentou e disse para ele, olha cara, você já está dentro de um projeto nosso, que é o da Associação de Ex-Alunos. E o Cláudio fez uma rede com ex-alunos. E naquele ano, a gente fez aqui 16 discussões, 16 reuniões, inclusive com uma feijoada de ex-alunos, cujo ex-aluno chamado, tinha sido um aluno expulso da escola, o Chico Alencar.